Oi, pessoal! Essa é a nossa aula 2 de Física desse terceiro bimestre. E a gente vai começar falando de um assunto bem legal, que é o ciclo evolutivo das estrelas. Como que as estrelas surgem, como que elas nascem, para onde que elas vão, quanto tempo elas vivem, certo? É bem interessante esse assunto. E a gente vai começar falando das nebulosas, que é o local onde essas estrelas nascem e elas morrem, tá? A gente fala nasce e morre, mas as estrelas não são seres vivos, tá? Elas não são classificadas como seres vivos. Mas em cosmologia, que é o ramo da astrologia que estuda o surgimento dos materiais do universo, né? É comum se usar essas expressões nascimento, morte, ciclo de vida, tá? Então, quando a gente está falando onde nascem e morrem as estrelas, né? A gente não está falando que as estrelas são seres vivos, a gente está abordando, né, o surgimento dessa estrela e o desaparecimento dela. Então, colocando em termos científicos, a estrela vai nascer quando se iniciar a fusão nuclear do hidrogênio e morrer quando essa fusão acabar, tá? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes agora. E o ciclo de vida da estrela é tudo o que acontece entre o seu surgimento e o seu desaparecimento, entre o seu nascimento e a sua morte, tá? Então, todas as estrelas, elas têm esse ciclo de vida, elas vão nascer, sofrer as mudanças e morrer, tá? E o nascimento dessas estrelas ocorre dentro das nebulosas. O que são nebulosas? A gente já viu no bimestre passado um pouquinho sobre elas, mas elas são nuvens de gás e poeira que estão perdidas no espaço, compostas basicamente de dois elementos químicos: o hélio, que é o gás nobre, de número atômico 2 na tabela periódica, e o hidrogênio, que é um gás, tá? Primeiro elemento químico da tabela periódica. Então, eles são essa mistura de gases, poeira, gelo, tudo isso fica aglomerado formando nebulosas, tá? E aí nós temos alguns tipos de nebulosas que é importante a gente aprender a caracterizar, certo? O primeiro tipo de nebulosa que a gente tem são as nebulosas de reflexão. Essas nebulosas, elas não possuem limites bem definidos, a gente não sabe direito onde ela começa, onde ela termina, e elas são de reflexão porque elas refletem a luz das estrelas vizinhas, tá? Essa daqui é a nebulosa de reflexão M78, que ela está localizada no cinturão de Órion, que a gente consegue observar ele a olho nu. E essa daqui, que é bem engraçada, é chamada de cabeça de bruxa. Ó, se a gente olhar, a gente consegue ver uma testa, aqui afunda para o olho, nariz bem pontudo, queixo bem pronunciado. É a nebulosa cabeça de bruxa, tá? Elas são de reflexão, elas refletem a luz das estrelas vizinhas. Outro tipo que a gente tem são as nebulosas de emissão. Elas são diferentes, elas têm gases, os mesmos gases, só que eles estão ionizados, eles perderam elétrons. Então, quando passa uma radiação ultravioleta por essas nebulosas, elas começam a emitir luz. Então, emissão, porque elas emitem luz. Essa daqui é a N44, ó, tá vendo que ela é bem mais brilhante. E aqui é uma foto mais de perto dessa mesma nebulosa, ó, como se tivesse dado um zoom nessa região. Vocês devem estar se perguntando, né, professora, como que tirou uma foto de uma nebulosa? Né, elas estão muito longe da gente, realmente estão a muitos anos-luz de distância do nosso sistema solar, só que a gente tem telescópios cada vez mais desenvolvidos que conseguem se aproximar com um zoom muito bom dessas nebulosas, e aí os fotógrafos vão tratando essas fotos para que a gente consiga ter um conhecimento maior sobre o mundo que está ao nosso redor. Então, nós já vimos as nebulosas de reflexão e as de emissão. E geralmente essas duas, elas são encontradas juntas, no que a gente chama de nebulosa difusa, tá? Então, essa nebulosa difusa é uma junção das nebulosas de emissão e de reflexão. Elas são geralmente encontradas juntas.
Olha que imagem mais linda. Essa é a nebulosa de Órion, tá? Essa é uma das melhores imagens que já se conseguiu dessa nebulosa de Órion. Ela é uma das mais próximas da Terra, que a gente consegue, então, ter um conhecimento maior sobre essa nebulosa. E ela é classificada como nebulosa difusa por ter tanto regiões de emissão quanto de reflexão. Temos também as nebulosas escuras, que são nuvens gasosas que têm muitas partículas de poeira e elas ficam contra uma região mais clara do espaço e acaba que a gente consegue ver partes mais escuras dessa nebulosa. Essa é a nebulosa LDN 1251. Tá? Elas são bem distantes da Terra e estão associadas à formação das estrelas. E por último, a gente tem as nebulosas planetárias, que, na minha opinião, são as mais bonitas. Elas são formadas por gases expelidos de uma estrela que está morrendo, está chegando no final da sua vida, consumiu a maior parte do seu gás hidrogênio, então ela vai liberando esses gases, tá? E aí elas formam essas nebulosas planetárias. É interessante quando a gente compara, né, as nebulosas de reflexão e de emissão com as nebulosas escuras e as nebulosas planetárias. Elas são bem diferentes, né? As nebulosas planetárias, essa aqui é chamada de nebulosa da borboleta, ó, parece que ela tem duas asas de borboleta, tá? Elas são bem diferentes, o formato delas, a composição delas, então é fácil de identificar quando a gente tiver que trabalhar com isso. Então, as de reflexão e as de emissão vão ser geralmente encontradas juntas, elas são mais esparramadas, você não tem um contorno muito bem definido. As nebulosas escuras, elas vão ter partes escuras em frente a um plano mais claro, e as nebulosas planetárias, que elas vão ser sempre mais... vão ter uma forma mais definida, uma coloração diferente, certo? A temperatura dentro dessas nebulosas, ela varia bastante. Então, existem nebulosas que são extremamente quentes, que podem chegar até 10 milhões de graus, ou que estão mais frias, estão a menos 250 graus, como é o caso da nebulosa Parnar 33, que é a cabeça de cavalo. Olha que formato interessante dessa nebulosa, né? Que se assemelha com uma cabeça de cavalo. Tem uma outra imagem também no livro de vocês, na página 196. É uma nebulosa de reflexão, tá? E ela é bastante fria, mas existem nebulosas que são quentes, tá? A nebulosa mais próxima da Terra é a nebulosa de Órion, tá? Ela tá a 14 quadrilhões de quilômetros daqui, ou 1.300 anos-luz de distância. E é bem legal quando a gente observa ela, que a gente consegue identificar ela a olho nu. Então, ela fica... A gente tem que identificar primeiro as Três Marias, que na verdade é o cinturão de Órion, tá? Quando a gente for estudar as constelações, a gente vai ver que todas as estrelas mais visíveis, elas são atribuídas a desenhos, para que as pessoas pudessem se localizar, tá? Então, aqui, as Três Marias, como a gente conhece, é o cinturão de Órion. Quando a gente vê essas Três Marias, a gente consegue identificar, então, próximo, se tiver numa noite de verão, que é mais clara, a gente consegue identificar, então, ruídos visuais dessa nebulosa. A gente consegue não ver ela com essa clareza, mas identificar, então, essas principais estrelas que fazem parte do Guerreiro de Órion, né? Então, aqui pertinho das Três Marias, a gente tem essa nebulosa da cabeça de cavalo, que a gente falou. Tem a nebulosa de reflexão M78, que a gente também viu, foi a primeira nebulosa de reflexão que nós vimos, tá? Então, as nebulosas, elas são bem interessantes, e a gente vai ver qual que é a relação entre as nebulosas e o surgimento das estrelas.
Tem uma proposta para vocês, olha, que vocês podem fazer a sua própria nebulosa. Nebulosa, para mim, é uma das partes mais legais de estudar nessa questão do universo, porque elas são muito bonitas. E se o seu responsável permitir, você pode fazer sua própria nebulosa em casa. Não é obrigatório, mas é bem legal. Então, aí os ingredientes que a gente vai precisar: um recipiente de vidro, tintas solúveis. É legal que você escolha tintas que vão remeter as cores das galáxias, das nebulosas, glitter em pó prateado, algodão, palitinho de churrasco e copos. Bom, então eu escolhi essas cores de tinta: rosa, azul escuro e roxo. Tenho copos com água e o meu frasquinho, algodão, o glitter prata. Primeira coisa, a gente vai dissolver um pouco das tintas até atingir um tom desejado. Por isso que é importante que as tintas sejam solúveis na água. Agora a gente vai colocar um pouco de algodão dentro do frasquinho. Não precisa necessariamente ser um frasquinho desse daqui, que é de leite de coco. Um frasco que vocês vão conseguir utilizar, que seja transparente, né? E que vocês consigam tampar depois. E aí vamos adicionando aos poucos essa água colorida. Mais algodão. O algodão que vai ser responsável por dar a textura de nebulosa para a nossa nebulosa de garrafa. É importante não deixar muito empapado, não colocar muita água, deixar que o algodão absorva grande parte. Agora já vou colocar uma outra cor. E mais algodão. Dá uma misturadinha para que as cores vão entrando uma na outra, ó, para ficar mais legal. Adicionei um pouco de glitter. Olha que legal. Vamos colocar mais algodão na nossa última camada de nebulosa. Agora eu coloco um glitter aqui dentro. Dou uma mexidinha para que ele consiga entrar nos espaços. Tá pronta a nossa nebulosa. Olha que linda que ela ficou. Bem com textura de nebulosa, né?